Oi, eu sou a Pamela e a aula de hoje vai ser sobre gametogênese masculina. Então, a gametogênese é o processo responsável pela produção de gametas, sendo que a oogênese gera oócitos ou óvulos, que são os gametos femininos, e a espermatogênese gera os espermatozoides, que são os gametas masculinos. Hoje a gente vai falar sobre a espermatogênese, mas antes vamos ver algumas estruturas e conceitos importantes para o entendimento desse processo. Começando então pelo desenvolvimento dos testículos. Ele se inicia através da expressão do gene SRY, que é responsável pela determinação do sexo masculino e por produzir o fator determinante testicular, que, por sua vez, é responsável pela diferenciação das células somáticas em células de Sertoli. Bom, a formação dos testículos começa ali pelo final da 7ª semana do desenvolvimento, sendo que os testículos consistem nos cordões seminíferos, ainda sem luz, com as células de sustentação, que futuramente vão ser as células de Sertoli, as células germinativas primordiais, ou gonócitos, e, entre os cordões seminíferos, as células de Leydig. Aí, as células de Sertoli degeneram os ductos de Miller, que são precursores do trato reprodutor feminino, secretando o hormônio antimilleriano. E as células de Leydig secretam testosterona para induzir a formação do sistema reprodutor masculino e a descida dos testículos para a bolsa escrotal, isso por influência da gonadotrofina coriônica humana e do hormônio luteinizante, que é o LH. Alguns meses depois do parto, sem o suporte gonadotrófico, as células de Sertoli interrompem a proliferação e as células de Leydig degeneram, o que faz com que caia muito a secreção de testosterona. Nos anos pré-púrberes, a produção de andrógenos pela adrenal configura a diferenciação das células germinativas primordiais em espermatogônias. A partir da puberdade, a secreção do LH desencadeia uma nova onda de diferenciação das células mesenquinais em células de Leydig, aumentando então os níveis de testosterona e, consequentemente, promovendo a espermatogênese. E com o arranjo das células germinativas, aparece uma luz nos cordões seminíferos, ou seja, gera os túbulos seminíferos, sendo que é a partir daí que os espermatozoides vão ser produzidos e vão continuar sendo produzidos até a morte do indivíduo. Bom, as células de Sertoli, que podem ser encontradas no epitélio seminífero, são alongadas e piramidais, com esse contorno irregular, por causa das reentrâncias onde as células germinativas são inseridas, possuem receptores para o hormônio folículo estimulante, o FSH, e para a testosterona, contribuem para a formação da membrana basal, já que essas células se apoiam na lâmina basal dos túbulos, sendo que essa união se dá por hemidesmossomos, sustentam e translocam as células germinativas da base para o ápice do epitélio, através das junções de adesão e desmossomos, nutrem as células germinativas e regulam a espermatogênese através das junções de GAP, e por possuírem essas junções de oclusão aqui, acabam dividindo o epitélio germinativo em dois compartimentos. O compartimento basal, com as espermatogônias, e o compartimento adiluminal, ou apical, com as outras células germinativas, além de formarem a barreira hematotesticular, que é uma barreira que protege a espermatogênese de macromoléculas provenientes do sangue. Isso porque as células germinativas do compartimento adiluminal surgem depois da puberdade, ou seja, elas são estranhas para o sistema imune. Então, se imunoglobulinas, por exemplo, entrar em contato com essas células, uma resposta autoimune vai destruir elas, levando a problemas de fertilidade. As células de Sertoli também são responsáveis por produzir a proteína de ligação ao andrógeno, o ABP, que aumenta a concentração de testosterona no túbulo seminífero. As glicoproteínas da família do TGF, que são a ativina, que ativa a liberação da FSH, e a inibina, que suprime essa liberação, e produzem também o lactato, que é o principal substrato energético das células germinativas. Além disso, também secretam o fluido testicular, que carrega os espermatozoides para fora dos testículos e banha as células germinativas durante a diferenciação, realizam a fagocitose do excesso de citoplasma perdido na espermiogênese, que é o corpo residual, né? A gente vai ver isso mais para frente, e suportam as espermátides, ou seja, as células de Sertoli são um fator limitante da espermatogênese porque essa produção espermática diária vai depender de quantas espermátides cada célula de Sertoli consegue suportar.
Por fim, as células de Sertoli não se dividem mais depois da puberdade, que é quando se tornam maduras, mas, em compensação, elas têm uma vida longa produzida pela BCL-W, que é uma proteína da família BCL2 responsável pela supressão da atividade da Bax, que, por sua vez, é uma proteína que desencadeia a apoptose. As células mioides peritubulares são miofibroblastos, ou seja, são compostas por fibroblastos ricos em filamentos de actina e moléculas de miosina. Essas células podem ser encontradas em torno da base dos túbulos seminíferos, já que, por serem contráteis, elas têm a função de comprimir os túbulos, contribuindo para o transporte dos espermatozoides e do fluido testicular. Elas também colaboram com as células de Sertoli na síntese da membrana basal e no estabelecimento da barreira hematotesticular, e possuem receptores para andrógenos que induzem a secreção de fatores como o PMOD-S, que estimula a produção de inibina e transferrina pelas células de Sertoli. Então, via células de Sertoli, as células mioides também regulam a espermatogênese. E as células de Leydig são encontradas no tecido intersticial entre os túbulos seminíferos, né? Sendo que, como elas não apresentam atividade mitótica, elas só são repostas pela proliferação e pela diferenciação das células mesenquinais. Possuem retículo endoplasmático liso e mitocôndrias em abundância por serem produtoras de hormônios esteroides. Possuem também receptores para o LH, que influencia a produção de testosterona, e são as próprias produtoras de estrógeno e testosterona. O estrógeno é responsável por inibir a proliferação dos precursores das células de Leydig, ou seja, esse hormônio controla a esteroidogênese. E a testosterona é um esteroide muito importante porque induz a espermatogênese, promove as características sexuais secundárias e ainda estimula a atividade secretora das glândulas sexuais. E já que a gente está falando sobre testosterona, uma coisa interessante de se ressaltar é que, com o envelhecimento, o homem acaba sofrendo um declínio na síntese de testosterona, que é a chamada andropausa, né? E isso pode afetar tanto a produção de espermatozoides, quanto a libido, que seria o desejo sexual, e a ereção. Bom, os túbulos seminíferos possuem epitélio germinativo, ou epitélio seminífero, que é composto pelas células de Sertoli e pelas células germinativas. Possuem também uma túnica própria ao seu redor, que é composta por membrana basal, células mioides peritubulares e fibrilas colágenas. Entre os túbulos, a gente encontra o tecido intersticial, que é um tecido conjuntivo frouxo com células de Leydig e vasos sanguíneos e linfáticos. E como a citocinese das células do túbulo seminífero é incompleta, as células filhas resultantes das mitoses e meioses permanecem conectadas por pontes citoplasmáticas, o que permite a sincronização do desenvolvimento. Agora a gente vai ver como é a histologia dos testículos. Os testículos têm essa forma oval e se localizam dentro da bolsa escrotal, envolvidos pelas túnicas vaginal, que é aqui a 11, A e B, e albugínea, que é aqui a número 1. A túnica vaginal é uma camada dupla de mesotélio derivado do peritônio, com o folheto parietal em A, que é adjacente ao escroto, e folheto visceral em B, que é adjacente ao órgão. No espaço entre os folhetos, ou seja, na cavidade da túnica vaginal, a gente encontra o fluido que é secretado pelas células mesoteliais e que permite o movimento sem atrito dos testículos na bolsa escrotal. Já a túnica albugínea é uma cápsula de tecido conjuntivo denso não modelado, com células musculares lisas. Aí na face posterior do órgão, um espaçamento da túnica albugínea forma o mediastino do testículo, aqui em 4, né? Aqui a setinha do 4, que é de onde partem os septos fibrosos, que são esses espacinhos em cinza, o número 2, que dividem o testículo em lóbulos, aqui os números 3, que é onde estão alojados os túbulos seminíferos, que têm forma de U e trajeto tortuoso, ou seja, todo enroladinho.
Por fim, nas extremidades dos túbulos seminíferos se abrem os túbulos retos, aqui, os 6, que desembocam na rede testicular, aqui em 7. Aí se abrem os ductos eferentes, que vão desembocar na cabeça do epidídimo, que vai seguir para o corpo do epidídimo e cauda do epidídimo, e desembocar no canal deferente. Bom, para falar da espermatogênese, agora a gente vai ver um pouquinho sobre mitose e meiose. A mitose vai ocorrer em células somáticas e germinativas, aumentando a população de células, enquanto a meiose vai ocorrer só em células germinativas para fazer essa conversão de diploide para haploide. A mitose vai apresentar uma divisão por ciclo para separar as cromátides irmãs, enquanto a meiose vai apresentar 2 divisões por ciclo, sendo que a primeira meiose ela separa os cromossomos homólogos e a segunda separa as cromátides irmãs. Na mitose não ocorre crossing over, mas na meiose ela ocorre na prófase, proporcionando então variabilidade genética. E a divisão mitótica vai gerar 2 células filhas diploides e geneticamente iguais, enquanto a divisão meiótica vai gerar 4 células filhas haploides e geneticamente diferentes. No ser humano, a espermatogênese demora uns 64 dias, sendo quase 16 dias no período das mitoses, 24 dias na primeira meiose, umas 8 horas na segunda meiose, e quase 24 dias na espermiogênese. Então, na base do túbulo seminífero vão se originar várias populações de espermatogônias. As espermatogônias do tipo A são células-tronco que, através de mitoses, vão se perpetuar até a morte do indivíduo e que vão se diferenciar em espermatogônias do tipo B, que saem do ciclo mitótico e entram na meiose. A espermatogônia do tipo B aumenta o seu volume e duplica o DNA na intérfase, se tornando o espermatócito primário, que sofre a primeira divisão meiótica, levando 24 dias. De cada espermatócito primário são originados 2 espermatócitos secundários, que realizam a segunda divisão meiótica bem rápido, em umas 8 horas. E as espermátides, que são resultantes da segunda meiose, se diferenciam nos espermatozoides, tornando a célula adaptada para motilidade e fertilização. Esse último processo se chama espermiogênese, requer 24 horas até ser concluído e inclui o surgimento de vesículas como enzimas do complexo de Golgi para resultar no acrossomo ou capuz acrossômico, o armazenamento do RNA mensageiro como corpo cromatóide, o alongamento do núcleo pela manchete, que é um conjunto cilíndrico de microtúbulos, e pela condensação da cromatina, a organização do axonema do flagelo, que é essa parte que se contrai, através da polimerização de microtúbulos no centríolo distal, e a concentração de mitocôndrias na bainha mitocondrial, que fica na parte proximal do flagelo para fornecer energia para o seu batimento. No final da espermiogênese, ainda ocorre a formação da gota citoplasmática por uma pequena porção de citoplasma que permanece na região do pescoço do espermatozoide e a perda do corpo residual, ou seja, do excesso de citoplasma, que vai ser fagocitado pelas células de Sertoli. Por fim, ocorre então a espermiação, que é onde os espermatozoides são liberados na luz dos túbulos seminíferos. Agora, eu vou falar um pouco sobre os controles da espermatogênese, que podem ser ou hormonal ou por apoptose. O hipotálamo secreta o hormônio liberador de gonadotrofinas, que é o GnRH, que atua sobre a hipófise e que, por sua vez, vai secretar o hormônio folículo estimulante, o FSH, e o hormônio luteinizante, o LH. Como a gente viu antes, as células de Sertoli, sob a influência da FSH, aumentam a síntese de fatores que regulam a espermatogênese, como a ABP, e ainda produzem ativina e inibina que ativam e suprimem a liberação de FSH, regulando esse processo. Já as células de Leydig são estimuladas pelo LH e produzem testosterona. Além do controle hormonal, a produção de espermatozoides é regulada pela apoptose de espermatogônias, que, quando são geradas em excesso, são reduzidas para o número adequado
para a sustentação física e trófica das células germinativas pelas células de Sertoli. Aí, o gene CREM codifica um fator de transcrição que é expresso nas células germinativas pós-meióticas e regula o equilíbrio entre a diferenciação das células germinativas e a apoptose durante a espermatogênese. E para concluir a aula, eu vou apresentar alguns fatores que afetam a espermatogênese, como a temperatura testicular elevada, acima de 35 graus, que pode ser produzida por febre, roupa apertada, sedentarismo, banhos quentes de imersão e até alta temperatura laboral. A criptorquídea, que ocorre quando o testículo não desce e que é muito comum até o primeiro ano de vida, onde é possível que se resolva espontaneamente, mas caso isso não aconteça, existe também a possibilidade de correção cirúrgica. O trauma físico do testículo, que pode causar o rompimento da barreira hematotesticular, gerando infertilidade autoimune. Doenças como cachumba, HIV, varicocele, hanseníase, cirrose hepática e doenças renais. Deficiência nutricional, consumo de medicamentos, de hormônios anabolizantes, de corticoides e drogas, como álcool e cigarro. Radioterapia e quimioterapia. E exposição a substâncias químicas como pesticidas, dioxinas, que são produtos de combustão, e ftalatos, que são usados em plásticos. Obrigada!